ETEC Brasil, Escola Técnica Aberta do Brasil, técnico em serviços públicos. Olá, alunos e alunas do curso técnico em serviços públicos. Estamos começando mais um módulo do nosso curso. O tema desse módulo são contratos administrativos e convênios. Como nós vimos anteriormente, no módulo de licitações, qualquer aquisição do poder público ou a prestação de serviço de um particular para o poder público é necessário de um procedimento licitatório. Esse procedimento licitatório são atos administrativos tomados para que nós podamos alcançar determinado bem ou determinada prestação de serviço. Após a realização desse procedimento licitatório, acontece a contratação. E é nesse módulo que nós vamos estudar a contratação dos particulares para a realização de um serviço ou aquisição de bens para a administração pública. O conceito de contrato administrativo, um conceito amplo de contrato, não é nem do contrato administrativo, do contrato. Contrato trata-se de um acordo de vontades com o objetivo determinado pelo qual as pessoas se comprometem a honrar as obrigações ajustadas. Ou seja, nós temos como característica dos contratos a autonomia de vontade, ou seja, ambas as partes têm o desejo de celebrar algo. Consenso das partes, a vontade de ambos. E força obrigatória. Ou seja, o que foi celebrado ali torna-se obrigatório, vincula, é uma obrigação. É o chamado pacta sunt servanda. Os exemplos que nós temos de contratos são contratos de locação, contratos de compra e venda, a permuta, o comodato, o mútuo, entre outros que nós podemos encontrar no Código Civil. Esse conceito do contrato, ele é um conceito do direito civil. Agora vamos entrar no conceito de contrato administrativo, ou seja, como o próprio nome diz, ele já é celebrado pela administração pública. Nós já temos uma diferença na pessoa, no sujeito. Aqui a administração pública celebra um contrato com o particular. E o conceito nós encontramos no artigo 2º, parágrafo único da Lei 8.666, conhecida como Lei de Licitações, que coloca: para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Ou seja, muitas vezes nós não vamos utilizar a denominação contrato. Pode ser uma ordem de fornecimento, uma ordem de serviço, porém a sua característica, a sua essência é a de um contrato administrativo, em que ali ficam estipuladas as obrigações, as vontades de ambas as partes, forma de pagamento, de prestação de serviço, da realização do serviço, da aquisição do bem. Tudo isso fica inserido no contrato administrativo, certo? Então, em outras palavras, os contratos administrativos, eles são negócios jurídicos firmados pela administração, em que esta, agindo com a supremacia de poder, por ser administração pública, como nós vimos no modo de licitação, aqueles princípios do interesse público, a supremacia do interesse público sobre o privado, busca a satisfação de uma necessidade da coletividade. Os contratos da administração é um gênero, porque nós podemos também dividir, dentro desse gênero, nós dividimos em contratos administrativos, que são os ajustes celebrados pela administração pública nessa qualidade com objetivos de interesse público, seguindo o regime jurídico de direito público, derogatório e exorbitante do direito comum. Esse conceito é dado pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Ou seja, o contrato administrativo, o grande requisito, a grande característica dele é o regime jurídico de direito público. Segue aqueles princípios do direito público, os princípios inseridos na Constituição, lá no artigo 37, que nós estudamos, chamado LIMP, e o interesse público sobre o privado.
e a supremacia do interesse público. Então, é uma característica do contrato administrativo, que é esse regime jurídico de direito público. Nós temos também os contratos de direito privado da locação, ou seja, eles seguem regras do direito privado, estipulado lá no direito civil ou em leis esparsas, leis separadas. Porém, a administração pública figura como parte, ou seja, conceito. São ajustes em que a administração se despe dos seus privilégios, ou seja, aquelas prerrogativas que ela tinha no contrato administrativo, que é o regime de direito público, nesse caso ela se liberta, ela não utiliza daqueles privilégios, submetendo-se às normas de direito privado, ou seja, aqui ela está em par de igualdade. A administração pública e o particular estão em par de igualdade com obrigações iguais, ela não tem uma supremacia sobre a outra parte. Embora ainda sofra a incidência de algumas normas de direito público, alguns detalhes ainda será utilizado a lei de licitações, a lei 8666, porém em grande parte há uma separação, há essa reciprocidade. São ainda, por exemplo, são condições que são formas que ela ainda tem, privilégios que ela ainda tem. As condições e as formalidades para estipulação e aprovação, estipuladas pelo direito administrativo, ou seja, nós temos o caso da forma escrita, que é obrigatório, temos o caso de seguir algumas normas estabelecidas ali na 86666 que nós vamos ver a seguir. O artigo 62, parágrafo 3º da Lei 8.666 estipula quais regras, quais preceitos nós vamos aplicar nesses contratos que se regem pelo direito privado. E no parágrafo 3º nós temos: aplica-se o disposto nos artigos 55 e 58 a 61, ou seja, o artigo 55 e 58 a 61 dessa lei e demais normas gerais no que couber. Contratos de seguro são contratos de direito privado, contratos de financiamento, contratos de locação em que o poder público seja locatário. Por exemplo, a administração pública, o Estado, o município, a União, loca um prédio de um particular para poder utilizar para a realização dos seus serviços públicos. Ali, nós vamos utilizar um contrato de locação normal, um contrato de locação de direito privado. Porém, a administração pública ela ainda tem algumas prerrogativas, mas não iguais às dos contratos administrativos. E aos demais cujo conteúdo seja regido predominantemente por norma de direito privado, ou seja, aqui nós não temos um rol fechado, são esses e outros que tenham esse conteúdo regido pela norma de direito privado. E aos contratos em que a administração for parte como usuária do serviço público. Regime jurídico. O regime jurídico dos contratos administrativos se encontra disposto no artigo 54 da Lei 8.666, conforme nós colocamos aqui na tela. Os contratos administrativos de que trata essa lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Ou seja, o contrato administrativo ele vai se regular basicamente pelo que está disposto no direito público, na Lei 866 de 93 e outras leis que vierem a regular. Aplicando supletivamente, ou seja, na ausência de alguma norma, de algum quesito, de algum tema sobre contratos, estando ausente na Lei 8.666, nós vamos aplicar a teoria geral dos contratos, que aí nós encontramos lá no direito civil, que faz parte do regime jurídico de direito privado, e aqui, como eu disse, as disposições de direito privado. Certo, pessoal? Então isso é muito importante nós temos em mente. Regime jurídico de direito público e, supletivamente, teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na ausência de normas de direito público. E aqui nós estamos falando aplicação supletiva da teoria geral dos contratos e do direito privado.
Ou seja, quando não existirem regras ou princípios de direito público que possam ser utilizados, como eu disse, e desde que essas regras e princípios privados sejam compatíveis com o direito público, entre elas a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo. Principais características do contrato administrativo. Nós temos como principais características, e é importante nós termos essa noção, a presença do poder público agindo com suas prerrogativas, ou seja, no contrato administrativo nós temos que ter o poder público figurando como uma das partes. A obediência à forma prescrita em lei, ou seja, princípio da legalidade, que nós vimos já anteriormente no módulo anterior, o que é o princípio da legalidade. Então, nós temos que obedecer à forma prescrita em lei, seja na 8666 ou seja alguma formalidade que tenha, caso utilize normas de direito privado. A natureza intuito personae, que é uma característica do contrato, ela é evidenciada porque o contrato ele é firmado em razão das condições pessoais do contratado verificadas na licitação, ou seja, eu contrato o particular pelas características dele, na prestação de serviço, na aquisição do bem. Ele tem a capacidade de prestar determinado serviço, ele tem capacitação para fornecer determinado bem. E até por causa dessa natureza intuito personae, ela pode ser uma causa de rescisão do contrato administrativo, nos casos, por exemplo, da subcontratação total ou parcial. A Lei 8666, no artigo 78, inciso 6, ela estipula como causa de rescisão a subcontratação, tanto que ela só permite a parcial, subcontratação total ela não permite. O que é a subcontratação, Leonardo? É você delegar a prestação de serviços, você passar essa competência dessa prestação de serviço ou do fornecimento de bens para uma outra pessoa que não participou daquela licitação. Até fere um pouco o princípio da igualdade, da isonomia, da legalidade. Então, ela é a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, associar o contratado com uma outra pessoa alheia a que participou do procedimento licitatório, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão, incorporação não admitidos no edital e no contrato. Ou seja, até para eu ter uma subcontratação parcial, eu tenho que ter essa previsão no edital e no contrato. Outra característica do contrato administrativo é a natureza de contrato de adesão, ou seja, o particular ele simplesmente adere ao contrato, sem poder intervir em seu conteúdo, que é determinado pela lei e pela administração. É como se fosse um contrato de adesão a um serviço que você tem, um serviço de telefonia, um serviço de fornecimento de luz, é um contrato de adesão. Ali já está estabelecido as cláusulas, certo, pessoal? Outra característica é a presença das cláusulas exorbitantes. Isso é muito importante, nós vamos ver mais à frente. O que são cláusulas exorbitantes? Cláusulas exorbitantes são aquelas que não são encontradas normalmente nos contratos de direito privado. Por quê? Porque elas seriam nulas, contrárias à ordem pública. E elas são introduzidas pela administração em virtude de preocupações do interesse público, Elas existem para garantir o interesse público. Estranha a pessoas de direito privado quando contratam entre si. Ou seja, quando contrata particular com particular, você nunca vai poder achar uma cláusula exorbitante, porque ela vai ferir a autonomia de vontades, o consenso das partes. Já nos contratos administrativos, você vai encontrar a presença de cláusulas exorbitantes, que nós vamos ver a seguir quais são elas mais lá para frente. Próximo tema é a formalização do contrato. Como que eu vou formalizar? Quando que eu formalizo o contrato administrativo? O contrato administrativo, eu formalizar ele após a licitação. Realizei a licitação, como nós vimos no módulo anterior, eu vou realizar a convocação do interessado para assinatura do contrato, no prazo estabelecido no edital, sob pena de decadência. Essa previsão nós encontramos no artigo 64 caput da Lei 8.666. É permitida a prorrogação
somente uma vez por igual período. Se eu estabeleço 5 dias para o particular comparecer ao órgão para assinatura do contrato e ele, mediante solicitação com um motivo justificado e aceito pela administração, eu prorrogo ele por uma única vez. Essa previsão está no artigo 64, parágrafo 1º da Lei 8.666. Não assinatura do contrato. Eu convoco a parte, ela não comparece, não me justifica, não fala nada. O que eu posso fazer? Eu posso realizar a aplicação de penalidades legalmente estabelecidas no artigo 81. E, consequentemente, eu vou realizar a convocação de licitantes remanescentes, ou seja, o segundo lugar, se o segundo lugar, o terceiro lugar, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e condições. E aí isso está previsto no artigo 64, parágrafo 2º. Porém, cabe salientar que, caso ele não queira, eu não vou poder aplicar as penalidades do artigo 81, inaplicabilidade das sanções a eles, artigo 81, parágrafo único da lei. Forma dos contratos administrativos. É obrigatória a forma do instrumento de contrato nos casos de concorrência, vamos lembrar lá do módulo de licitações. Concorrência é uma modalidade de licitação, modalidade de tomada de preço, bem como nas dispensas e inexigibilidades, cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação. Isso está previsto no artigo 62 caput da Lei de Licitações e Contratos. Ou seja, é obrigatório termos a forma de instrumento contratual de contrato administrativo nos casos em que eu realizar licitação na modalidade de concorrência, licitação na modalidade tomada de preço e dispensas e inexigibilidades que tenham os preços compreendidos no limite dessas duas modalidades, concorrência e tomada de preços. E aí vocês analisam se é pertinente a obra de engenharia, serviços e obras de engenharia, aquele valor estudado, ou se é aquisição de bens. O contrato administrativo, ele é facultativo, ou seja, eu não preciso realizar contrato administrativo nos demais casos em que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ou ordem de execução de serviço, ou outros nomes que sejam dados, mas que tenham essas características, certo? A previsão está no artigo 62 caput da lei. É dispensável o termo de contrato e facultada a substituição pelo número 2, como nós vimos lá anteriormente, nota de empenho, carta-contrato, a critério da administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral de bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Ou seja, se eu vou realizar um contrato administrativo para aquisição de um determinado bem e ele é de entrega imediata e integral, eu não preciso celebrar o termo de contrato administrativo, desde que não resultem obrigações futuras. Se eu tiver obrigações futuras, aí eu realizo o instrumento contratual, o termo de contrato. Contratos verbais, é muito bom a gente ter cuidado, porque em regra o contrato verbal ele não é admitido, até porque a administração pública, ela tem requisitos formais, ela segue o princípio da legalidade. Então, em regra, geralmente, o contrato verbal ele não é admitido. Porém, a Lei 8666, no seu artigo 60, parágrafo único, ela permite a contratação na forma verbal para pequenas compras de pronto pagamento. O que são pequenas compras de pronto pagamento? São compras de valor não superiores a 5% do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2, a linha A da Lei 8666, feitas em regime de adiantamento. Certo, pessoal? Artigo 61.
que deve conter nos contratos administrativos? Todo contrato administrativo ele deve mencionar o nome das partes e dos seus representantes, caso seja uma pessoa jurídica, o representante legal ou procurador, a finalidade, qual que é o objeto, qual é a finalidade daquele contrato administrativo, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas da lei e às cláusulas contratuais. Continuando sobre as formas dos contratos, o artigo 61, parágrafo único, dispõe que a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial é uma condição indispensável para sua eficácia e será providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus ressalvado disposto no artigo 26 desta lei. Ou seja, pessoal, celebrei o contrato administrativo, eu tenho prazo de até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. Aí fica, a doutrina fala que é meio conturbado, é meio estranho essa parte do ocorrer no prazo de 20 dias daquela data. Por quê? Esses 20 dias, essa história desses 20 dias daquela data, você fica, mas é até o 5º dia útil ou até 20 dias daquela data? Então nós utilizamos o seguinte posicionamento: eu tenho que publicar o contrato até o 5º dia útil do mês subsequente, porém não pode ultrapassar 20 dias, certo, pessoal? Cláusulas do contrato administrativo. Aqui vamos dar uma corridinha e vocês leem na Lei 8.666 os requisitos certinho. O que deve conter no contrato administrativo? Artigo 55 da Lei 8.666. A. O objeto. B. O regime de execução e fornecimento. C. O preço e as condições de pagamento, reajuste ou atualização monetária, caso a moeda perca valor. Os prazos de execução, conclusão e entrega do material ou da realização do serviço. A indicação do crédito da despesa. As garantias exigidas para execução, garantias essas que nós vamos estudar mais para frente, os direitos, responsabilidades e penalidades, incluindo os valores das multas, as hipóteses de rescisão, que tem também um artigo específico na Lei 8.666, quais são todas as hipóteses, o reconhecimento dos direitos da administração no caso da rescisão, artigo 77, e as condições de importação, taxa, data e taxa de câmbio para conversão. Por quê? Às vezes nós celebramos contratos administrativos decorrentes de licitações internacionais, ou que o bem exija, seja feito em valor de outra moeda. Então, há necessidade de existir no contrato essa taxa de câmbio para conversão do material na nossa moeda. Vinculação ao edital ou termo de dispensa e inexigibilidade e a proposta vencedora. A legislação aplicável também deve conter no contrato administrativo a obrigação da manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Esse item M aqui é sempre bom a gente destacar, porque muitas vezes ela tem condições no momento da licitação e no momento da contratação ela não tem mais, então eu não posso contratar. Então é muito importante no momento da contratação verificar se ela mantém essas condições de habilitação, certidões negativas de irregularidade fiscal ou as qualificações exigidas. E deve constar também no contrato o foro da sede da administração. Consta no parágrafo 2º do artigo 55. Travou.
Artigo 55. O professor Marçal Justen Filho coloca quais são as cláusulas realmente essenciais, ou seja, que realmente devem constar num contrato administrativo, mas essa é a posição do professor Marçal Justen Filho. Em caso de avaliações, provas de concursos públicos, nós temos que ter em mente todas aquelas descritas no artigo 55. Porém, ele coloca que as realmente essenciais são o objeto, regime de execução e fornecimento, preços e condições de pagamento, reajuste e atualização monetária, os prazos de execução, conclusão e entrega, direitos, responsabilidades e penalidades, incluindo os valores das multas. Isso só. Aquelas eram as cláusulas realmente que ele entende necessário. Próximo tópico, cláusulas exorbitantes. Como nós falamos anteriormente, a administração pública ela tem prerrogativas na contratação. Quais são essas prerrogativas que são inseridas nos contratos? São as chamadas cláusulas exorbitantes, que constam no artigo 58 da Lei 8.666. Definição. Cláusulas exorbitantes são cláusulas contratuais que exorbitam os poderes comuns das partes. São cláusulas que seriam ilícitas em um contrato pelo direito civil, por representarem a quebra de isonomia, a igualdade, mas são admitidas em favor da administração nos contratos administrativos. E elas têm os poderes de poder alterar unilateralmente o contrato, conforme o artigo 58, inciso 1 e artigo 65. O que é alteração unilateral? É alteração somente por parte da administração pública. A administração quer alterar e ela vai alterar, por ela querer, não precisando do posicionamento da outra parte. Outro poder, poder de rescisão unilateral. Nesse caso aqui, ela também pode unilateralmente, por vontade própria, rescindir o contrato administrativo. Isso está previsto no artigo 79, inciso 1 e 78. A administração pública ela também tem a prerrogativa de fiscalização da execução do contrato. Isso está previsto lá no artigo 67. Ela também tem a prerrogativa de aplicação de penalidades em razão da inexecução total ou parcial do ajuste. Ou seja, ela, a administração, só da contratada não executar o contrato total ou parcial, ela pode aplicar as penalidades. Ela pode exigir, ou seja, nós temos a exigência de garantia para os contratos administrativos. Isso está previsto no artigo 56 da Lei 8.666. Ela também pode ocupar provisoriamente determinado espaço, ocupar provisoriamente bens, máquinas na realização de serviço, para o quê? Para não interromper a prestação de serviço público. Tudo isso em decorrência do quê? Do interesse público. E também existem as restrições à possibilidade de alegar a exceção do contrato não cumprido, a chamada exceptio non adimplenti contractus. Alteração unilateral do contrato é uma das cláusulas exorbitantes. O que é alteração unilateral do contrato? Ela está prevista no artigo 65 da Lei 8.666, em que diz que os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas, nunca vamos esquecer disso, devidas justificativas nos seguintes casos: unilateralmente, vamos voltar aqui. Unilateralmente pela administração, quando houver modificação
do projeto ou das especificações. Então, quando houver uma modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos, se eu vou melhorar tecnicamente o serviço, eu posso fazer uma alteração unilateral. Eu, administração, faço sem pedir o consentimento da outra parte. E quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto. Vamos usar um exemplo aqui. Eu vou comprar 1000 câmeras fotográficas, porém eu vejo a necessidade de se comprar mais. Então, eu dentro do limite estipulado por lei, eu posso unilateralmente comprar mais 100 máquinas fotográficas. Então, eu só vou comunicar ao particular, olha, eu quero mais 100 máquinas fotográficas para poder atender o que eu preciso. Então, ele faz unilateralmente essa alteração. Alteração técnica para adequações dos objetivos do contrato, alteração quantitativa, como nós vimos, que está previsto no artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8.666, com, agora aqui vem o limite falado lá estabelecido anteriormente, acréscimos ou supressões em obras, serviços ou compras de até 25%. Fiz um risco muito feio aqui, vamos arrumar. 25%, guardem esse número aqui, ou seja, acréscimo ou supressões de 25% sobre o valor inicial, tá pessoal? O valor inicial atualizado do contrato. Então, quando eu faço esse cálculo de 25%, eu faço em cima do valor inicial atualizado do contrato. E no caso específico, outro detalhe aqui do artigo 65, parágrafo 1º. No caso de reforma de edifício ou de equipamento, eu vou ter um limite de 50%, tá pessoal? Então, 25% para casos de acréscimo ou supressão em obras, serviços ou compras, e quando se tratar, no caso específico, de reforma de edifício ou equipamento, eu vou atingir um limite de 50%. É importante nós destacarmos que, quanto à alteração unilateral do contrato, qualquer alteração que sofrer deve ser respeitado o equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. E ele é representado pela equação entre o custo do contratado e o lucro por ele percebido. Porque se eu estou realizando um acréscimo de 25%, vai aumentar a qualidade, vai aumentar a quantidade daquilo. Então eu tenho que pagar pelaquela quantidade que está sendo acrescida. E também, se houver essa alteração técnica, eu tenho que ver se vai acontecer, vai ocorrer a alteração do custo e do lucro do contratado. Rescisão unilateral do contrato é uma outra cláusula exorbitante existente. Ela é determinada por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos incisos 1 a 12 e 17 do artigo 78 da Lei de Licitações. Ela deverá, como dito aqui, precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. Tem que ser motivada, eu tenho que falar, olha, com base na lei tal, ou por causa disso, decorrente disso, está ferindo princípios tais ou interesse público, procedo à rescisão unilateral. E tudo isso escrito. Ela será formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, tá pessoal? Ou seja, eu tenho que assegurar a parte contrária que se manifeste se ela está de acordo ou não, se é legal ou ilegal, para responder a ela, garantir essa ampla defesa e contraditório que nós temos desde a nossa Constituição Federal. É possível a indenização do particular nos casos de rescisão unilateral,
quando ocorrer com base nos incisos 12 a 17 do artigo 78, sem que haja culpa do contratado. Se eu estou rescindindo o contrato e não há culpa do contratado e ele houve um gasto de mobilização ou para a realização de determinado serviço e eu estou rescindindo, eu tenho essa possibilidade de indenizar o contratado, ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda, olha aqui, tendo ainda direito à devolução da garantia, que nós vamos ver para frente sobre a garantia, e dos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. Ou seja, o que ele prestou até a data da rescisão, ele tem direito a receber o pagamento. E o pagamento do custo da desmobilização, o que ele gastou para desmobilizar aquele material. Fiscalização da execução do contrato é uma outra cláusula exorbitante, porque a administração ela pode fiscalizar, ver como que está a realização do serviço, da obra, pode ir lá no local, olha, isso aqui está certo, isso aqui não está conforme está o edital, tem que arrumar isso, tem que fazer isso. A execução do contrato ela será acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado, ou seja, eu tenho que ter o ato falando, olha, fulano de tal vai ser o fiscal, vai ser o representante da administração nessa fiscalização. Permitido até a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, tá bom, pessoal? Isso é importante. Eu posso realizar também uma dispensa, uma inexigibilidade ou uma licitação para contratar um terceiro para assistir e subsidiar esse representante na fiscalização e na execução do contrato. Aplicação de penalidades. Aqui nós vamos ver a primeira penalidade, penalidade por mora. Ela consta no artigo 86 da Lei 8.666. O que é a mora? É o atraso injustificado na execução do contrato, que sujeitará o contratado à multa de mora na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Ou seja, a lei aqui está falando na forma prevista. Eu tenho que ter previsão no instrumento convocatório, que é o edital da licitação, e no contrato. Penalidade por descumprimento do contrato. Aí já se encontra no artigo 87 da lei, que é pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida prévia defesa, aqui nós temos de novo a ampla defesa e o contraditório, aplicar ao contratado as seguintes sanções. E aí nós temos a advertência, eu posso aplicar a pena de advertência ao particular, multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou contrato. Multa de mora é essa multa é outra coisa, tá, pessoal? Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos, tá, pessoal? Então aqui é muito importante também a gente destacar, a administração ela tem essa prerrogativa de caso a administração, de caso particular não execute o contrato como deveria ser feito ou alguma ilegalidade, alguma coisa errada por parte do contratado, ela pode aplicar essa suspensão temporária de participação em licitação e o impedimento de contratar. Agora, destaca-se que não pode ser um prazo superior a 2 anos. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. Então, nós temos 4 tipos de aplicação de penalidades com base no artigo 87. Tá bom, pessoal?
As sanções previstas no inciso 1, 3 e 4 do artigo 87, elas poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2, ou seja, eu posso aplicar advertência e multa, suspensão e multa, declaração e multa, tá? Facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo no prazo de 5 dias úteis. A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva, agora vamos destacar aqui de novo, ministro de Estado ou do secretário estadual ou municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2, não dá para ver aqui, mas é 2 dias, vamos voltar, 2 dias da sua aplicação, tá bom, pessoal? Garantia dos contratos. Como nós vimos anteriormente, o particular ele tem que prestar essa garantia para a execução dos contratos, ou seja, ele tem que demonstrar que ele tem condições de realizar aquele contrato. Ela não é obrigatória, mas é sempre desejável. Por quê? O princípio da supremacia do interesse público, que o poder público exija do contratado o fornecimento de garantias, desde que previstas expressamente no edital de licitação ou carta convite. Ou seja, há necessidade de previsão no edital. Se não há previsão no edital, não há obrigatoriedade da exigência de garantia. A partir do momento dessa ocorrência no edital, aí o particular fica obrigado. Artigo 56, está lá expresso, a critério da autoridade competente em cada caso e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Continuando, artigo 56, parágrafo 1º, e aí nós temos os tipos as modalidades de garantia previstas na Lei 8.666. 1. Caução. 2. Seguro garantia. E 3. Fiança bancária. A caução ela pode ser feita em dinheiro ou em títulos da dívida pública, tá bom, pessoal? Nos termos que a lei dispuser. Continuando, garantia dos contratos. Limitação. A garantia ela tem um limite de até 5% do valor contratado. Isso está previsto no artigo 56, parágrafo 2º. Ou até 10% no caso de alta complexidade e riscos financeiros considerados. Esse está previsto no artigo 56, parágrafo 3º da Lei 8.666. E a liberação da garantia, daquele dinheiro, daquela caução, ocorre após a execução do contrato, que está previsto também no artigo 56, parágrafo 4º. Essa garantia, é importante a gente destacar que elas podem ser descontadas, as penalidades, vamos passar a frase aqui, caso haja alguma penalidade de multa, ela pode ser descontada, inclusive, da garantia prestada, porque muitas vezes a empresa tenta fugir e tal, fala, então vamos descontar daquela garantia que você prestou. Ocupação provisória. Ocupação provisória é uma outra cláusula exorbitante. Ela está prevista lá no artigo 58, inciso 5. O artigo 58, caput, diz: o regime jurídico dos contratos administrativos instituídos por essa lei confere à administração em relação a eles a prerrogativa de, inciso 5, nos casos de serviços essenciais, pessoal, olha outra palavra importante, essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese de necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão,
do contrato administrativo. Quer dizer que a pessoa me pergunta, Leonardo, a administração pública pode utilizar bens particulares para continuar com o serviço? Pode. Então, o inciso 5 do artigo 58 permite essa possibilidade de ocupação provisória. Restrições a exceptio non ad implemente contractis. O que é isso? É a chamada exceção do contrato não cumprido. Como regra, ela não é possível. Eu não posso alegar a exceção do contrato não cumprido. O que é essa exceção? É a possibilidade de o particular contratado optar pela rescisão do contrato ou pela suspensão do cumprimento. Deixa eu só corrigir aqui, pessoal, desculpa. Em regra, não é possível alegar a exceção do contrato não cumprido, em regra. Porém, eu tenho uma exceção. Qual é essa exceção? É a possibilidade de o particular contratado optar pela rescisão do contrato ou pela suspensão do cumprimento de suas obrigações no caso de atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração, decorrentes de obras, serviços ou fornecimento ou parcelas desses, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação de ordem interna ou guerra. Ou seja, eu posso alegar exceção de contrato não cumprido, ou seja, a administração não cumpriu a obrigação dela contratual, e aí eu posso rescindir, eu posso suspender o contrato no caso de atraso superior a 90 dias do pagamento. Vamos supor, se o município, se o Estado, se a União não paga em 90 dias os serviços prestados, ela pode optar pela rescisão do contrato administrativo ou pela sua suspensão do cumprimento das suas obrigações, exceto nos casos de calamidade pública. Se eu não pago o particular por causa de alguma calamidade pública, grave perturbação de ordem pública interna ou guerra, aí eu não vou aplicar essa possibilidade dessa exceção aqui, tá? É meio complexozinho, mas aí vocês vão dando uma relida para poder entender sobre a exceptio non ad implemento contractus. Continuação sobre essa rescisão, essa restrição. Havendo o caso de calamidade, grave perturbação da ordem ou guerra, o particular ele não poderá interromper a prestação mesmo após 90 dias, foi o que eu falei lá anteriormente da inadimplência do poder público. Ou seja, eu não paguei a administração, eu não paguei o particular em 90 dias por causa de uma grave perturbação de ordem ou uma guerra que está acontecendo, o particular ele não vai poder alegar, ele não vai poder interromper a prestação do serviço, da execução, da entrega do material, tá? Porque é uma exceção. Faculta-se também à administração suspender pelo prazo máximo de 120 dias a prestação dos serviços e do respectivo pagamento, tá bom, pessoal? Novo tópico, duração do contrato administrativo. Primeira regrinha, não pode haver contrato administrativo sem prazo. Todo contrato administrativo deve haver prazo. E qual é o prazo? Em regra, o prazo ele é adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários. E quanto que é a duração dos créditos orçamentários? 1 ano durante o exercício financeiro, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, o contrato administrativo, ele em regra, ele tem a vigência do respectivo crédito orçamentário. Só que aí vem com exceções. E aí nós vamos ver quais são as exceções. Projetos ligados ao plano plurianual, até 60 meses. Ou seja, se eu estou realizando um contrato de prestação de algum serviço, de aquisição ou de uma obra que está previsto no plano plurianual, esse contrato ele pode ter uma duração de até 60 meses, tá bom, pessoal? Está previsto no artigo 57, inciso 1.
Outro caso, prestação de serviços a serem executados de forma contínua, tá? Vamos, outro nomezinho importante, forma contínua. O que é forma contínua? Ou seja, é um contrato que tem uma duração, pode ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitadas a 60 meses. Vamos supor, um contrato de limpeza, que aí eu posso continuamente prorrogando ele até 60 meses, tá bom? Outra exceção ao duração do contrato administrativo da vigência dos créditos orçamentários é relativo ao aluguel de equipamentos e a utilização de programas de informática, que aí a duração pode se estender por até 48 meses após o início da vigência do contrato. Ou seja, contratos administrativos em que tenha aluguel de equipamento ou eu utilize programas de informática, eu posso ter a duração até 48 meses. Mas, Leonardo, por que 48 e não 60? Porque a doutrina fala que os programas de informática eles também têm uma validade, porque eles têm que ser atualizados, tal, então se estipula um prazo menor de 48 meses. E recentemente foi inserido a linha D, que são hipóteses previstas nos incisos 9, 19, 28 e 31 do artigo 24, aquele artigo de dispensa de licitação, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 meses, caso haja interesse da administração. Aí aqui eu até destaquei, incluído pela Lei 12.349 de 2010. Esses incisos aqui citados do artigo 24, eles têm relação com segurança nacional, defesa nacional e Forças Armadas. Então, geralmente, quando forem contratos decorrentes da Segurança Nacional, Defesa Nacional ou Forças Armadas, eles podem ter um prazo estendido até 120 meses, certo? Exceção do artigo 57, parágrafo 4º da Lei de Licitações. Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso 2. Qual é o prazo que trata o inciso 2? 60 meses. Do caput desse artigo poderá ser prorrogado por até 12 meses. Então, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, os contratos que têm duração até 60 meses, ou seja, são os contratos de serviços contínuos, de forma contínua, eles ainda podem ter uma prorrogação por até mais 12 meses, certo? Execução do contrato administrativo. Isso está previsto no artigo 70 da lei. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. Ou seja, mesmo o contratado sendo responsável pelos danos diretamente à administração, não vai ser excluída a responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento do órgão interessado. Tá bom? Continuando. São de responsabilidade do contratado os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Isso está previsto lá no artigo 71. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não se transfere à administração pública. A responsabilidade não transfere para a administração pública a responsabilidade por pagamento, tá bom, pessoal? É muito importante também isso aqui, artigo 71, parágrafo 1º. Nas obrigações previdenciárias resultantes da execução do contrato, a administração pública ela vai responder solidariamente com o contratado nos termos do artigo 31 da Lei 8.212, lá da Previdência Social,
conforme o artigo 71, parágrafo 2º. Isso aqui é outra coisa importante de se destacar. No tocante a obrigações previdenciárias resultantes da execução do contratado, a administração pública ela responde solidariamente. Por isso que é muito importante que na execução do contrato administrativo, a administração confira se a contratada está cumprindo com as obrigações previdenciárias dos seus funcionários. E aí, nisso, nós temos o enunciado 331 do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. E aí, nesse enunciado, vem lá: o inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração pública, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial. Próximo tópico, equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O que é o equilíbrio econômico-financeiro do contrato? É a relação de igualdade formada entre as obrigações do contratante e a compensação econômica correspondente. O artigo 65, inciso 2, a linha D, está prevendo lá o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e estabelece que é a alteração consensual do contrato administrativo para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Bom, pessoal, vamos fazer uma leitura aqui da linha D do artigo 65. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual. Se vocês olharem na lei, no código, vai estar escrito área, porém o legislador errou na hora da redação e quer dizer área, tá? É um L isso aqui, área econômica extraordinária e extracontratual. Artigo 65, parágrafo 5º. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais quando ocorridas após a data da apresentação da proposta de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. Então, tá bom, pessoal? A simples leitura já esclarece. Se houver tributos ou encargos legais criados, alterados, extintos, bem como superveniências de alguma disposição da lei ocorrida após a data da apresentação da proposta e comprovada a repercussão no preço, ou seja, vai alterar o preço contratado, vai implicar a revisão deste, ou para mais ou para menos, conforme o caso. Vamos lá, conceituação, área ordinária. A área ordinária é a área empresarial, ou seja, ela é presente em qualquer tipo de negócio. E esse é um risco comum dos empresários. Por isso, ela não tem alteração contratual. Por quê? Ela é um risco comum que qualquer negócio empresarial existe. Contudo, a área extraordinária, ela ultrapassa, ela vai além do risco comum de todo negócio.
E aí nós temos a área administrativa, que é a alteração unilateral do contrato pela administração, e aí nós temos o caso do fato do príncipe e do fato da administração. E a área econômica. Fato do príncipe. Fato do príncipe é a medida de ordem geral do poder público não relacionada com o contrato, mas que nele reflete alterando a sua equação econômico-financeira. O nome diz fato do príncipe, ou seja, um ato que vai alterar, que repercute por uma decisão, alheia ao contrato, fora do contrato, e que acaba resultando alterações. Opostamente, nós temos o fato da administração, que é uma conduta ou um comportamento da administração que, como parte contratual, acaba tornando impossível a execução do contrato ou provoca um desequilíbrio econômico-financeiro. E aqui tem uma tabelinha para diferenciar, porque às vezes causa uma certa dúvida do que é o fato do príncipe e o que é o fato da administração. Fato do príncipe é ato geral do poder público que onera sensivelmente a execução do contrato. É a área econômica extraordinária e extracontratual, ou impede o seu cumprimento. Ao contrário da administração, que é um ato específico do ente da administração contratante, que retarda ou impede a execução. Ela tem uma incidência, no caso do fato do príncipe, é uma incidência reflexa, ou seja, indireta no contrato. Já o fato da administração tem uma incidência direta no contrato. O fato do príncipe ele é previsto no artigo 65, inciso 2, a linha D da 86666. Já o fato da administração tem previsões no artigo 78, incisos 11, 15, vamos voltar lá. 11, 15 e 16 da Lei 8.666. Um exemplo de fato do príncipe. No caso de um município que contrata uma empresa para transportar crianças de suas casas até a escola, e a União promove um aumento exorbitante no preço do combustível, inviabilizando a prestação por ofensa ao equilíbrio econômico, ou seja, vai ser alterado o valor daquele contrato, porque se aumentou o valor do combustível, a pessoa vai ter que gastar mais para pôr combustível naquele veículo para transportar. E aí nós vamos ter o caso do fato do príncipe. Exemplo já no caso do fato da administração, para poder visualizar. É o caso que o município contrata uma empresa para construir um prédio, certo? Numa área a ser desapropriada. Porém, ele não promove a desapropriação, deixando de entregar a área no prazo fixado pelo contrato. Ou seja, eu contrato uma empresa para realizar uma obra num lugar que vai ser de uma área desapropriada. Porém, eu não dou lugar para a empresa realizar a obra. Então, aí ocorre o chamado fato da administração. Teoria da imprevisão ou área econômica. Teoria da imprevisão, ela se encaixa nos casos do acontecimento externo ao contrato, alheio à vontade das partes, ou seja, ele é imprevisível e inevitável, não tem como não ocorrer, e acaba provocando um grande desequilíbrio no ajuste, onerando excessivamente a sua execução para o contratado. Tudo isso que a gente está vendo, pessoal, entra aqui, tá? Ele entra no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, ocorrendo a chamada imprevisão, fato do príncipe, fato da administração, acaba incidindo no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. São requisitos da teoria da imprevisão, segundo a professora Maria Silvia Zanella de Prieto. Fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis. Ele é um fato estranho à vontade das partes. Ele é inevitável. E eles são causadores do desequilíbrio muito grande do contrato.
Fatos imprevistos ou interferências imprevistas são ocorrências materiais que não tinham sido cogitados pelas partes quando da celebração do contrato, mas que surpreendentemente surgem em sua execução, ou seja, são coisas que nós não tínhamos previsto, porém ocorrem, dificultando ou onerando extraordinariamente o prosseguimento e a conclusão dos trabalhos. E aí também nós temos os casos de força maior e caso fortuito, casos de desastre, etc. Próximo tópico, recomposição e reajuste de preço. E aí nós temos, letra A recomposição. A recomposição ela decorre de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis. Essa recomposição, esse reajuste, também está lá interferindo no equilíbrio do contrato. E o reajuste, que são variações de custos de produção que, por serem previsíveis, podem estar indicados no contrato por índice, ou seja, correção por IGPM do contrato. Nós temos casos em que geralmente a moeda ela tem uma desvalorização normal. Então eu promovo o quê? O reajuste do contrato, decorrente, uma atualização monetária, decorrente do reajuste, ou seja, variação de custos de produção por índices, inflação e outros índices existentes. Tá bom? Só para esclarecer, nós temos lá o reajuste que é decorrente do custo da produção, uma alteração no valor do custo da produção. Depois nós temos a correção monetária, que é o que? A atualização do valor da moeda, que como eu disse anteriormente, é no caso de desvalorização. A moeda sofre uma alteração, sofre uma desvalorização. E aí nós vamos proceder o que? A correção monetária, que também é corrigida por índices. Nós temos o índice, por exemplo, do IGPM, certo? Então, como vimos lá, temos 3. E aí, por último, nós temos a repactuação, o quarto, que recupera os valores contratados da defasagem provocada pela inflação e se vincula não a um índice específico, mas à variação dos custos do contratado. Como vocês podem ver, até a doutrina muitas vezes ela se confunde quanto repactuação, reajuste, a correção monetária que fica um pouco mais claro, por quê? É a desvalorização da moeda. Porém, repactuação, reajuste, recomposição, muitas vezes há essa dúvida, então nós temos que poder separar e estudar bem, item por item. Então eu peço até a vocês, lendo a apostila, que consigam separar e diferenciar um por um para melhor esclarecimento, tá bom, pessoal? Próximo tópico, extinção do contrato administrativo. O contrato administrativo ele pode ser extinto pela conclusão do seu objeto, pelo término do seu prazo, em razão de força maior ou caso fortuito, que nós temos lá no artigo 78, inciso 17, ou pela rescisão unilateral, amigável ou judicial. Podemos também ter pela anulação dele, ou seja, conforme nós vimos lá no artigo 59, uma ilegalidade. Quando descoberta alguma ilegalidade, a administração deve declarar a nulidade do contrato que opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o ajuste ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. O caso da anulação é muito importante a gente saber e ter essa noção. Havendo ilegalidade, eu opero a extinção do contrato pela anulação. A nulidade, ela não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado, tá bom, pessoal? É muito importante também lembrar isso aqui. Até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Classificação das causas de extinção dos contratos. Nós temos a extinção natural, que está lá previsto no artigo 66, artigo 57, artigo 78 e esses respectivos incisos. Extinção por inadimplência do contratado, ou seja, ele não cumpriu
artigo 78, incisos de 1 a 7, inciso 11 e inciso 18. Extinção por interesse público, artigo 78, inciso 12. Extinção por inadimplência administrativa, administrativa, hein, pessoal, da administração, 78, 13. E extinção por nulidade, que aí é o artigo 59. Extinção natural do contrato. Ele tem a cessação dos efeitos por cumprimento do objeto, ou seja, cumpriu o objeto, o contrato ele é extinto naturalmente. Ou também ele pode ser extinto pelo esgotamento do prazo contratual, conforme nós vimos lá no artigo 57, que trata da duração dos contratos administrativos. Extinção do objeto do contrato pela impossibilidade do cumprimento do ajuste, ou seja, quando no decorrer do contrato acontecem causas que acabam ensejando a impossibilidade do cumprimento. E também extinção em casos de força maior e caso fortuito, que está lá previsto no artigo 78, inciso 17. Extinção, continuando o tema da extinção natural do contrato, nós também temos a extinção da pessoa jurídica. E aí essa extinção, quando a pessoa é extinta, ele não tem mais a pessoa com quem era o contratado. Então, automaticamente se extingue o contrato. Ou também em casos de fusão, cisão ou incorporação irregular, do artigo 78, inciso 5. Na nossa apostila vai estar explicando certinho lá, tá, pessoal? Até por causa de tempo, eu não vou explicar um por um o que é fusão, o que é cisão e incorporação. Mas nós temos lá na nossa apostila e é uma causa de extinção natural do contrato. Decretação de falência da empresa ou instauração de insolvência civil, também é uma causa de extinção natural do contrato. E está previsto lá no artigo 78, inciso 9. E também casos de dissolução da sociedade ou falecimento do contratado. Se eu contrato uma pessoa, ela morre, automaticamente esse contrato é extinto natural, porque não tem com quem prestar o serviço. Está previsto no artigo 78, inciso 10. Próximo tópico agora, convênios administrativos. E para a gente ter uma noção de convênio, nós vamos fazer uma comparação com o contrato. Porque o convênio ele também está previsto na Lei 8.666. Porém, nós temos aqui as diferenças principais do contrato para o convênio. Como nós vimos, o contrato administrativo ele é um negócio jurídico, já começa por aqui, negócio jurídico, caracterizado pela presença de cláusulas exorbitantes. Já o convênio não, o convênio o que ele tem diferente? Ele é um ajuste entre a administração e entes públicos ou administração e entes privados, tanto pode ser ente público como pode ser ente privado. Para o quê? Para a consecução de objetivos de interesse comum, pessoal. Essa palavrinha aqui, ela é chave, tá? O interesse comum, mediante mútua colaboração. A definição do convênio está previsto lá no artigo 116 da Lei 8.666. Então, no contrato, nós podemos ver também que existe o intuito de lucro. Por quê? Por parte do contratado. Por parte de quem? Por parte do contratado. A administração precisa de determinado bem ou de determinado serviço e o contratado, ele presta esse serviço o quê? Querendo obter lucro. Já no convênio, não há finalidade lucrativa. Por quê? Porque existe um chamado interesse comum, como nós vimos. As partes, no contrato, ela tem interesses divergentes. Uma precisa do serviço, a outra presta o serviço querendo ter lucro. Então, os interesses são diferentes. Já no convênio, não. Por termos esse interesse comum, os interessados têm interesses convergentes, iguais, que se juntam. O contrato vincula o contratado até o término. Já no convênio, geralmente, nós não temos cláusula de permanência obrigatória. Tá bom, pessoal?
Convênios, artigo 116, o que ele fala? Aplique-se as disposições dessa lei no que couber aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e administração. Ou seja, o artigo 116, ele dá já aquela noção que o convênio é um tópico, é um nome geral. Muitas vezes ele pode se chamar um acordo, pode se chamar ajuste, ou pode se chamar de outros termos, um termo de cooperação mútua, e assim vai. Parágrafo 1º. A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da administração pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações. Então, gente, é essencial nós termos a noção disso aqui, ó. Competente plano de trabalho. Quais são as informações necessárias para a celebração de um convênio que deve conter no plano de trabalho? 1. Identificação do objeto a ser executado. No plano de trabalho deve haver a correta identificação do objeto a ser executado. As metas a serem atingidas. O que eu quero atingir com a celebração, com a consecução daquele convênio? Quais são as etapas e as fases de execução do convênio? Qual é o plano de aplicação dos recursos financeiros? Eu vou utilizar os recursos repassados para a execução do convênio, de que forma? Como que eu vou executar? Cronograma de desembolso, qual vai ser o cronograma todo que eu tenho para a execução desses recursos financeiros? Eu vou usar, no mês tal eu vou usar tanto, no mês X eu vou usar tanto, no outro mês eu vou usar tanto. Previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas. Então vocês veem que o convênio é necessário ter todo um planejamento e toda a especificação desses itens. Se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, ou seja, eu devo comprovar que eu tenho recursos para a complementação da execução, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. Bom, o parágrafo 4º destaca aqui os saldos de convênio, enquanto não utilizados, olha, grava bem isso, pessoal, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior, igual ou superior a 1 mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificarem prazos menores que 1 mês. Então, esse parágrafo 4º é importante vocês gravarem, pessoal. Saldo de convênio, enquanto não é utilizado, deve ser aplicado. E aí, dependendo do prazo, em caderneta de poupança ou em fundo de aplicação ou operação de mercado aberto. Tá? Parágrafo 5º. As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas exclusivamente no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas. Então, a partir do momento que eu pego o saldo do convênio, aplico em caderneta de poupança e esse dinheiro dá um jurinho, dá um dinheirinho a mais, eu pego esse dinheiro e vou utilizar exclusivamente no objeto de sua finalidade, tá bom, pessoal? Também é outro parágrafo importante ter em mente quanto aos convênios e que ocorre muito, tá?
E por fim, vamos limpar aqui. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, ou seja, que sobraram, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo, olha outra palavrinha, improrrogável de 30 dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomadas de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos. Bom, esse é a nossa matéria. Foi uma coisa bem sucinta, bem enxuta, mas eu espero que vocês tenham compreendido. Desculpa qualquer errinho, qualquer falha, e muito obrigado a todos vocês e até um próximo módulo.